A vida é a melhor escolha. Este é o tema do Setembro Amarelo de 2022. Você está no Criatório MM, eu sou Marcos Moraes. Seja muito bem-vindo. Satisfação em recebê-lo. Esperar o Instagram aqui fazer notificação de todo mundo e a gente já começar. Hoje será uma mesa redonda com 3 especialistas, com 3 psicólogas. Eu vou estar aqui com a Tainá Torres, a Marciela Oliveira e com a Paula Franciele. Sejam todos muito bem-vindos. Galoterapia de todos os dias. Ó, minhas convidadas já estão chegando. Deixa eu já me preparar aqui, já vou chamar uma por uma. Olá. Olá! Deixa eu diminuir para a minha música. Boa noite, meninas. Boa noite, Paula. Boa noite, Tainá. Tudo bem? Boa noite, bem. Tudo bem? Estamos bem, obrigada. Deixa eu fazer o convite aqui. Cadê? Deixa eu já fiz. Esperar ela receber. Cadê ela? Mandar para Marciele. Pronto, esperar ela só receber. Eu já encaminhei para ela. Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Eu estou aqui de Brasil, de Setembro Amarelo, para a gente trocar uma ideia sobre um assunto muito pertinente. Não é o foco do nosso criatório falar a respeito sobre suicídio, falar sobre depressão, mas o Criatório MM começou aí no ano de 2020, em meio da pandemia, com o Matias, que vocês conhecem, que o Matias, ele, como muitos sabem, acho que vocês conhecem dele através dos treinamentos dele, a pandemia parou com o negócio dele. E aí iniciou-se o Criatório MM. Então, nós somos fruto aí de uma pandemia. Olha, que legal. Da crise, né? A criatividade. Da crise. Muito bom. Cadê a Marciele? Cadê ela? Mandei o convite novamente, esperar ela receber. E aí eu vou pedir para vocês se apresentarem. Tá bom. Matias chegou. Cadê Agora ela? sim. Sim! Boa noite, meninas. Vou chamar vocês de meninas. Boa noite, satisfação em recebê-las vocês aqui. Então, eu vou pedir rapidamente para que cada um se apresente. Eu vou começar aqui com a que está até do meu lado aqui em cima. Paula, por favor, se apresente para a galera. Tá bom. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, receber o convite, né, do Adavilson, do Marcos. Adavilson, que é uma pessoa que eu admiro muito, tive o prazer de trabalhar, né, junto com ele. Então, é uma grande honra estar aqui. E a gente, te apresentar, antes de falar do tema, né? Eu sou a Paula, sou psicóloga, psicoterapeuta, sou formada pela PUC Goiás, antigamente era Universidade Católica, tenho pós-graduação em análise diagnóstica organizacional, também sou especialista em avaliação psicológica, orientação de carreira, orientação vocacional. E estamos aqui para falar de um tema muito importante. Então, sempre que eu recebo o convite para falar desse tema, eu faço questão de participar, porque é um serviço que a gente presta também para a sociedade, né? Perfeito. Tainá, por favor. Oi, boa noite. Eu sou a Tainá, eu sou psicóloga, como as minhas colegas também. Sou especialista em Gestalt terapia, sou professora universitária e sou MBA em saúde mental e dependência química, área em que eu tenho experiência também e que talvez vai me ajudar a facilitar a compreensão desse tema para alguns de vocês. Eu sou fundadora de um projeto social que se chama Gente é para Brilhar, pelo qual eu compartilho não só conteúdos de saúde mental, mas vagas de emprego e estágio para a região de Goiânia, Goiás e Aparecida de Goiânia, Goiás, e oportunidades de desenvolvimento. Então, se tem alguém nessa live que se interessa nesse tipo de informação, pode deixar um oi aqui que depois eu te adiciono lá. Perfeito.
Que agradeço a Mas oportunidade. nós que agradecemos aí vocês terem recebido o nosso convite prontamente. Por favor, Boa Marciela, né? noite, Perdão. Marciela. Boa noite, obrigada pelo convite, Marcos. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga, psicoterapeuta, sou especialista em psicodrama e nessa instituição eu coordeno o departamento científico, sou vice-presidente docente, também sou sócia e cofundadora da Espelho da Psique, onde Paulo e eu somos sócia, Tainá, nossa parceira também da Espelho da Psique. E também faço orientação profissional, de carreira e um monte de coisas boas. Onde tem gente, estamos nós. E é uma satisfação imensa estar aqui com vocês essa noite. Um tema super relevante, espero que a gente possa conversar bastante e auxiliar, né, nesse processo de orientação e prevenção de suicídio. Bom, as meninas foram apresentadas, vocês viram aí o quanto de qualificação elas têm, então elas são as pessoas propícias para falar a respeito sobre isso. E eu já vou pedir o seguinte, para você que está aqui assistindo a gente, pega esse aviãozinho, vamos dar aqui toda pompa e circunstância para as minhas convidadas. Eu quero que você compartilhe essa live com mais gente possível. Eu falei a respeito disso. Essa mesa redonda que nós temos aqui é algo que a gente vai levar não só para criador de Indie Gigante. Daqui é para qualquer cidadão, qualquer pessoa, que mesmo que hoje possa estar com uma vida até relativamente tranquila, não está passando por nada disso, mas é importantíssimo você saber esse tipo de informação. E aí, eu vou trazer uma pesquisa, meninas, de 2019. Creio que essa seja a última pesquisa que aconteceu, porque 2020 teve a pandemia, 2021 ainda teve um processo ainda de pandemia, ainda não deve ter se atualizado. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, 700 mil pessoas no mundo cometem suicídio, além dos casos subnotificados, que diria-se passar mais de 1 milhão. É muita gente. Então, o tema da nossa live é suicídio, prevenção e alternativas terapêuticas de tratamento. Até antes da gente iniciar, eu vou até contar uma situação rapidamente de um pai do amigo meu que aconteceu tem aí uns 40 dias. Aliás, não do nada, né? De repente a gente nunca vai saber. Ele recebeu uma notícia que o pai dele cometeu um suicídio. O pai dele morava lá no Paraná, ele saiu daqui do Mato Grosso, foi direto lá para o Paraná, naquela loucura, naquele desespero, sem saber o que tinha acontecido. 2 anos atrás, ele veio aqui para Cuiabá, e ele comentando de uma situação de dívidas, alguns problemas, mas até então não sabia que ponto que era isso. E um caso que ele falou, eu vou me suicidar. Ele tem um irmão que é homossexual, e aí, naquele momento de quando soube, ele também falou isso, eu vou me suicidar. E até que o meu amigo falou, olha, fala com a mãe, porque ela não sabia de nada, ninguém sabia de nada. O pai dele tentou se abrir com ele. E aí até que 2 anos depois isso aconteceu. Até que ponto que chegou essa dívida, ninguém sabe, ninguém conseguiu entender. E aí, depois de alguns dias, eu falei com um amigo meu, porque depois da correria toda que ele estava organizando lá pro Rio Grande do Sul, morreu no Paraná, mas foi enterrado no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar fazer 3 perguntas, mas vocês não precisam responder agora, porque daí, de acordo com o que a gente foi elaborando, eu vou voltar aqui. Primeiro, esse sinal. E quais sinais? Ele foi bem claro com a situação que não estava se resolvendo. E aí o meu amigo ficou com aquela por quê? Por quê? Por quê? Porque disso, porque daquilo, porque daquilo. E depois também eu poderia ter ajudado. E aí é muito doloroso para ele hoje. Quando eu conversei com ele durante 40 minutos, ele estava assim, eu poderia ter feito alguma coisa. Então, de acordo com o que a gente for olhando para isso, lógico que cada caso é um caso, tem várias situações que nem sempre é parecido com isso. Mas é um caso que eu presenciei por conta de um amigo, de uma pessoa. Então, e aí a galera que está assistindo a gente vai tentar entender aí até um pouco aí, de acordo com alguma situação que ela possa ter vivido. Bom, falei demais, mas a intenção aqui não é eu falar demais, eu quero ouvir vocês que são especialistas nisso.
E aí eu vou direcionar para a Paula. Meninas, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, direcionar para uma convidada e eu vou deixar abertos caso alguém queira fazer algum complemento, tudo bem? Ok. Paula, fala a respeito então sobre esse momento que é setembro, que é sobre um período, um mês para conscientização do suicídio. Tá bom. Quando a gente traz essas histórias, né, assim, Marcos, a gente acaba se sensibilizando, né? Te ouvir falando sobre isso, a gente acaba sentindo um pouco a dor, né, desse seu amigo. E é tão sério isso, assim, se a gente fosse fazer aqui um levantamento de quem está com a gente, é, quem conhece alguém que já cometeu suicídio, conheceu alguém que cometeu suicídio ou soube, né, de alguém que cometeu suicídio? Escreve aí sim ou não pra gente fazer um levantamento. Porque eu imagino que a grande maioria de nós já presenciou alguém que perdeu a vida, ou algum familiar que tenha perdido a vida por ter cometido suicídio, ou de, no mínimo, ter tido tentativa, né? Ou seja, é gravíssimo. As pessoas já estão respondendo, sim, sim, é gravíssimo. E é por isso que desde 2003, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui as anotações, porque com datas eu sou péssima. Desde 2003 foi estabelecido o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio Mundial. E no Brasil, desde 2014, tanto o CVV quanto a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina, eles se reuniram para realmente fazer um trabalho, um movimento a título nacional, de combate mesmo, de prevenção ao suicídio, de falar mais sobre isso. Existe um tabu e a gente precisa entender a história disso um pouquinho, né? Do porquê que existe um tabu, do porquê que as pessoas não falavam sobre o suicídio, porquê que ainda falam pouco, né? Existe ainda uma série de situações que impedem que a gente fale claramente sobre isso. Mas assim, falando de história também, por que que é setembro? Todo mundo já entendeu, né? Dia 10 de setembro, dia mundial de combate. E por que que é amarelo? Teve a história de até a nossa equipe divulgou no Instagram da Espelho da Psique a história, até para todo mundo entender. Existe um jovem americano, vou pegar o nome dele, é o Mike M. Ele perdeu a vida, ele tinha 17 anos, em 1994, e ele se matou dirigindo o seu Mustang amarelo. Então ele saiu, entrou no carro e acelerou, porque a ideia dele era se matar, e infelizmente ele efetivou. E no funeral, a família organizou, né, um cartãozinho com uma mensagem e uma fita amarela, para lembrar, né, do Mustang amarelo que ele gostava. E deixou um recado nessa fita amarela, mencionando, né, a vida do Mike e o que a vida dele, o que ele viveu, poderia ajudar outras pessoas que vivem e sofrem o desespero que ele vivia. E isso se multiplicou, né? Isso virou, foi pulverizado na época, todo mundo recebeu esse recado, todo mundo começou a compartilhar. Então, em memória do Mike, né, do Mustang amarelo, instaurou-se aí o Setembro Amarelo. Então, assim, contando um pouquinho da história, no Brasil é desde 2014 que começou, agora a gente percebe um pouco mais a mídia envolvida nisso, antes era um movimento ainda muito tímido, e agora tá, graças a Deus, tá pegando movimento, tá pegando força, o Setembro Amarelo, que é muito importante a gente dar essa importância que merece. Perfeito. Eu só gostaria de complementar a questão do amarelo também, da necessidade da atenção, né? Porque esse é um tema de saúde pública e que merece muito atenção, né? E como cor, o amarelo é convencionado até pelo próprio semáforo, né? E é necessário ter atenção a esse tema. Então, tem toda essa história, mas também esse tema merece muito a nossa atenção, e aí eles chamam isso também,
né? Esse amarelo também tem esse objetivo, de chamar a atenção para essa temática, como bem disse a Paula, cheia de tabus, mistificada e que as pessoas precisam falar mais, né? A pandemia, nós iniciamos no meio de uma pandemia, uma situação como a pandemia, que foi para todo mundo, não foi só para fulano, ciclano, todo mundo sofreu. Tem notícia de que isso possa ter aumentado, porque teve pessoas que faleceram, que até então não tinha uma vacina, não tinha uma cura para isso, ou amenizar isso. Teve pessoas que fecharam o negócio, teve pessoas que ficaram desempregadas. Hoje tem gente que passa fome, até esqueci o nome disso, mas tem um nome próprio para isso. Acho que é risco de alimentação, alguma coisa assim. Que não tem nem o que comer. Uma pandemia como essa aumentou o índice, vocês têm notícia disso, de que aumentaram o índice de suicídio de pessoas que passaram por uma situação como essa? Aí eu vou deixar aberto para quem sentir vontade de responder. O índice de suicídio aumentou, devido, sobretudo, teve um aumento significativo, porque aí a gente já fala, inclusive, de fatores de risco, né? Quando a gente pensa em suicídio, ele é multifatorial. Então, você foi trazendo bem, Marcos, os exemplos de coisas que a pandemia aumentou, né? Então, ela aumentou muito os fatores de risco. Primeiro que houve um aceleramento, eu diria até, não sei se é essa a expressão, mas um aumento muito significativo de transtornos mentais, né? As pessoas adoeceram mais com o isolamento social, a gente viu um número crescendo de pessoas adoecendo psiquicamente, os nossos consultórios, a gente não reclama disso, mas lamenta profundamente pelo o olhar social, que houve um índice de adoecimento psíquico muito grande com a pandemia, devido a todos esses fatores que você está trazendo. Quando a gente pensa em fatores que levam ao suicídio, e a gente diz que ele é multifatorial, porque ele depende da saúde psíquica, ele depende de fatores genéticos, ele depende de fatores psicológicos, ele depende de fatores sociais, culturais. Então, tudo isso influencia nesse processo. E aí, durante a pandemia, Marcos, você bem trouxe, que nós tivemos um aumento significativo de desemprego, muitas pessoas perderam seus empregos, e isso são fatores, né, que levaram a problemas, inclusive, de fome dentro de casa, de pais não se sentindo mais em condição de prover a sua família, o aumento, né, a convivência familiar comprometida, houve um aumento significativo de agressões físicas, agressões domésticas, o isolamento social de pessoas, né, restritas a esse convívio, inclusive jovens e adolescentes, houve um aumento muito significativo de adoecimento psíquico desse público. Lamentavelmente, inclusive durante a pandemia, nós tivemos um caso em Goiânia de uma criança que suicidou no Dia das Mães, né? Inclusive, esse menino, um menino de 11 anos, ele estava já acometido por alguns transtornos psíquicos, mãe, e aí separações que aconteceram, né? Separação é fator de risco também, ocorreu uma separação dos pais, ele não conseguiu elaborar muito bem todo esse processo, e no Dia das Mães ele foi para a casa da avó, e ele foi avisando, né, aquilo que a gente vai falar muito aqui, da importância da gente ter atenção aos sinais de alerta que às vezes a pessoa vai emitindo, a pessoa que está com essas ideações. E esse menino foi emitindo alguns sinais de adoecimento psíquico, inclusive ele chegou a dizer, né, falou em morrer algumas vezes, mas ele falou que ele iria fazer uma surpresa para a mãe, né, e no Dia das Mães ele foi para a casa da avó, e do 20º andar ele pulou, mas antes disso ele mandou só uma mensagem para a mãe: me matei, né? Então, nós estamos falando de uma criança de 11 anos, né? Com um adoecimento psíquico. O número de jovens com isolamento social,
filhos do quarto, né? A gente vai falar um pouco mais disso depois, mas esse aumento também de isolamento nos jogos, dentro do quarto, restringindo o convívio social, aumentou significativamente com a pandemia. Então, os fatores de riscos, se a gente for pensar, né, como eles são multifatoriais, todos eles foram alterados, né? Os fatores psíquicos, os fatores emocionais, os fatores sociais, então tudo isso ampliou muito, né? E aí, consequentemente, sim, lamentavelmente, nós tivemos casos a mais de pessoas, aquilo que a gente fala, até você iniciou falando sobre a estatística, infelizmente, muitos não notificam, né, os casos ocorridos, o que dificulta muitas vezes uma mensuração correta, eficaz, precisa desse índice, mas sim, houve um aumento lamentavelmente. Lamentavelmente. Olha, aquela situação que a Paula perguntou aqui, se conhecia alguém, muitas pessoas disseram sim. E pelo que deu para entender, a maioria, aqui sempre falou o modo, usou como fosse um homem. E aí eu vou perguntar para Tainá. Tainá, inclusive, eu conheço o pai do amigo meu e um cliente da empresa onde eu trabalhei. Eu conhecia ele, um cara fantástico. Dois homens que cometeram. E ontem, eu fiz um vídeo chamando para live, depois eu fiz outro vídeo. Falei, olha, ontem teve uma mulher, tem aí 24 horas, aqui em Cuiabá, eu mandei até o link, tá até o link nos nossos stories. Uma mulher, ela fez o ato, se matou, né? Fez o suicídio. Para Tainá, há um índice maior entre homens, entre mulheres. Não tem essa questão de ser homem ou ser mulher. O que a Marcela me disse uma coisa aqui que depois eu vou até pesquisar muito mais sobre isso, um fator genético que ela colocou. Existe isso. E outra coisa, eu vou até aproveitar uma pergunta do Mesquita, lá no Maranhão. Suicídio é planejado ou é de momento? Vocês como profissionais da área da psicologia, para vocês, o que vocês têm visto a respeito disso? Tainá, diz para mim aí, mais para homem, mais para mulher, planejado ou de momento? O suicídio, ele tem sim uma questão de gênero muito significativa, tá? Os últimos dados que a gente tem é de que, embora as mulheres tentem se suicidar muito mais, em número muito maior do que os homens, 3 vezes mais aproximadamente, são os homens que efetivam, que conseguem se suicidar 3 vezes mais que as mulheres. Então, sim, homens se suicidam mais que mulheres, e isso é uma questão de gênero, né? As causas são culturais, são sociais e estão relacionadas com a forma como a sociedade exige papel de homem e papel de mulher. A mulher, ela tem uma criação voltada para o cuidado, uma criação voltada para o afeto, e enquanto o homem, ele tem comportamentos, ele é criado em um comportamento de maior independência, de maior força, de maior risco, e, portanto, homens se expõem mais a riscos do que mulheres, tanto que as mortes dos homens por suicídio, elas são geralmente por armas, especialmente armas de fogo, que são mortes bastante violentas. E isso a gente pode até voltar lá na criação de meninos, né? Aos meninos, as crianças que são meninos, são oferecidas armas para que ele possa brincar, enquanto para as meninas são oferecidas bonecas para elas cuidarem. Então, esse tipo de criação estereotipada faz com que meninos cresçam entendendo que a violência é uma opção e que a força é sempre uma opção. E esse tipo de criação, né, não é que ele é determinante, mas ele influencia, sim, nos papéis que, quando adultos, são esperados desses homens. E a gente tem que os homens, eles não são criados para ter cuidado com a saúde mental.
As minhas colegas que estão aqui não me deixam mentir que quem procura psicoterapeutas, a maioria são mulheres. Os nossos consultórios estão lotados de mulheres. Mulheres que querem salvar um casamento, melhorar os seus papéis na maternidade, os seus papéis profissionais, enquanto os homens ainda não têm esse cuidado com a sua própria saúde mental e, portanto, às vezes esse pensamento suicida ele é até silencioso, o homem não tem essa atenção e não percebe o seu processo de adoecimento. E eu acredito que são esses fatores, então, que explicam essa diferença de gênero. E com relação a isso, eu faço um alerta aos homens que estão aqui, né? Não é porque essa situação está posta que ela não pode ser modificada. Cuidem-se, homens, busquem atenção à sua saúde mental, não objetifiquem as mulheres da sua vida, até porque muitos suicídios de homens são cometidos após feminicídios. Matam a mulher e depois se matam. Então, que insegurança é essa da rejeição, que se uma mulher não te quer, a sua vida e nem a dela valem mais nada? É preciso refletir, é uma reflexão pesada, mas homens têm mais risco de morrerem por suicídio e, portanto, precisam também se responsabilizar pelo seu autocuidado e pelo cuidado daquelas pessoas que dependem de vocês. E acredito que as minhas colegas vão poder contribuir, mas na minha percepção, o suicídio ele é planejado, ele é antecedido por ideias, por planejamento. Agora, fatores como o uso de drogas, o abuso de drogas, podem, né, fazer com que esse crime seja menos premeditado, mas ainda assim, sempre há uma ideação antes, ninguém se suicida do nada. Alguém gostaria? Paula? Tainá disse muito bem. É fato aqui, estou confirmando que 90% dos meus pacientes são mulheres, né? Tem uma tendência agora dos homossexuais, os homens homossexuais, eles têm procurado mais também, tem acontecido, né? A gente tem que agradecer por isso, né? Reconhecer que é um passo importante, mas os homens héteros, principalmente, por essa questão social, né? Por essa formação cultural que a gente ainda vive, tem o tabu. E esse tabu, ele é histórico, assim, falar que você pensou, que você teve uma ideação suicida, é sinal de fraqueza, é sinal de vergonha, é coisa que você precisa esconder, né? Então, existe essa condição estabelecida. Quando eu digo que é histórico, porque na Europa, em 1771, eles publicaram um livro chamado A História Triste do Jovem Werther. E nessa história, o homem tem uma relação amorosa e uma decepção, e ele comete suicídio com arma de fogo. E naquela época a internet era livro, né? Era jornais, e foi um livro muito famoso. E essa condição de romantizar o suicídio na época fez com que vários jovens, homens, cometessem suicídio no mesmo formato que o jovem Werther no livro. Isso gerou um pânico imenso na sociedade naquela época e estabeleceu-se até então que os jornais estariam proibidos de divulgar qualquer morte por suicídio. E como é histórico, vem se perpetuando até hoje. Quantas vezes a gente escuta uma notícia, algo sendo passado na TV, nos jornais, de uma forma clara sobre suicídio, que alguém cometeu suicídio. Às vezes isso acontece com famosos, com artistas, e meio que romantizado também. Ele não aguentou a pressão da fama, ele já estava, né, abusando de remédios, de álcool, é o sofrimento da fama, é a solidão da fama. Então ainda é algo meio romantizado. Não se fala do desespero, porque na verdade o suicídio, ele não é um querer matar-se. Existe tanto preconceito que eu já escutei, né? Já escutei pessoas dizendo, inclusive em consultório, de que a família falou assim: eu tomei remédios para me matar, e aí o meu irmão disse: da próxima vez você faz direito.
já que você quer chamar atenção, da próxima vez você faz direito, né? Se mata mesmo. Tipo, eu estou chamando atenção ou eu estou clamando desesperadamente por uma ajuda, porque a ideia não é me matar, a ideia é querer me ausentar dessa dor que me leva ao extremo, né, da minha capacidade de suportar. Então, a Tainá disse bem, é planejado, a pessoa pensa, vem diversos sinais, acontecem os sinais, eles acontecem, às vezes de uma forma sutil, eles acontecem. Só que a gente não está atento, ou muitas vezes nós, como sociedade, nós não damos valor, nós carregados de preconceitos, a gente não valoriza, a gente não olha, a gente não cuida. Então, a gente precisa quebrar essa condição histórica de não se falar. Quanto mais a gente fala, mais a gente combate, mais a gente dá voz à dor do outro. Esse é o melhor caminho. Fantástico. Eu só gostaria de Por favor. complementar. Primeiro, tanto dessa questão, né? A Tainá, a Paula falaram sobre isso. As mulheres tentam mais e os homens conseguem mais por utilizarem meios mais letais, né? Normalmente as mulheres utilizam comprimidos, né? As tentativas, elas usam estes mecanismos e por isso os homens utilizam meios muito letais, como armas de fogo, bem dito pela Tainá, né? Então, por isso eles conseguem mais do que os homens, do que as mulheres, né? Que tentam mais. E uma questão só que eu gostaria de complementar, que na maioria das vezes tem a questão da ideação, do planejamento, mas nós também temos muitos casos, a Paula trouxe uma questão muito importante, que é essa busca de aliviar o sofrimento. Então, a pessoa não está querendo, muitas vezes, morrer, ela quer aliviar. E em casos como de transtornos psíquicos, o borderline, que é um transtorno de personalidade, assim como as pessoas que sofrem com transtorno afetivo bipolar do humor, são pessoas com alta impulsividade. E a impulsividade é um fator de risco de suicídio muito grande, né? Eu vejo, já chegou tanto no consultório pacientes com esta queixa, quanto também depoimentos de pessoas que dizem assim, eu não pensei, não queria morrer. Eu estava tão desesperada com a dor, que eu fui lá e peguei um monte de remédio, porque o que eu queria era dormir para não sofrer. Mas foi uma tentativa de suicídio, porque foi uma dose alta, essa pessoa quase morreu. Então, naquela hora, foi um ato de impulsividade. Então, embora haja muito planejamento e seja importante a gente ter atenção aos sinais de alerta que as pessoas vão emitindo, também acontece, Marcos, por impulsividade, sem planejamento, a pessoa nessa busca imediata de aliviar o sofrimento, não conseguindo ver, utilizar algumas formas na impulsividade, que é uma tentativa de suicídio, automutilação, tomar uma medicação muito grande. Alguém perguntou aqui, né, eu vi que a pessoa perguntou se a overdose é uma forma de suicídio, e sim, às vezes aquela tentativa de vou beber para esquecer, né? Tem muito essa coisa social de que a bebida cura as feridas, né? Assim, as músicas sertanejas cantam isso, então vou beber para esquecer, né? E aí no Mato Grosso é assim, né? Bebendo para esquecer 60 dias apaixonado, é assim, Marcos? Então, às vezes, nessa busca por um término de relacionamento que eu não estava esperando e não consegui lidar com essa dor, aconteceu com uma adolescente outro dia que chegou para mim pós, né? Exatamente isso, terminou abruptamente um relacionamento e no desespero ela foi e cortou os pulsos, né? Então, foi um ato de impulsividade, não teve planejamento, não vinha com ideações, mas também tinha uma questão de um transtorno psíquico aí por trás, motivando isso. Então, sobretudo nesses transtornos, pode acontecer pela autoimpulsividade, tá? Perfeito. Mito ou verdade? Aí eu vou deixar para
Tainá. Eu já vi dizer que quem comete suicídio é por falta de Deus. Eu já vi também dizer que normalmente os mais ricos são as pessoas que mais cometem suicídio. Essas duas afirmações, mito ou verdade? Até pela sua experiência do que já chegou para você no seu consultório aí. Bom, a respeito de ser cometido por pessoas com maior poder social, depende da região, né? Então, tem países com... Os países que têm mais alta renda têm maior índice de suicídio dos homens. A média dos homens é maior nesses países, enquanto em países de baixa renda, na verdade, o índice de mulheres é superior comparado com a média da morte de mulheres. Então, depende muito, né, da região, mas sobre isso, o comentário que eu tenho para fazer é que homens se matam mais por questões financeiras, justamente por aquilo que eu falei anteriormente. É exigido deles um papel de provedor, né? E para um homem, né, fracassos nos negócios, fracassos profissionais, fracasso nesse papel de provedor, pode ser algo que abala a sua segurança, a sua autoconfiança, leva ao desespero, e o desespero associado a um transtorno mental ou a um abuso de álcool e drogas é um fator gravíssimo de risco, né, para o suicídio. Então, a relação é essa, é o quanto você tem no seu papel a expectativa de que você tenha poder financeiro. E com relação à presença de Deus, né, isso é um mito. Suicídio, pensar no suicídio, ter comportamento suicida não tem a ver com falta de fé, não tem a ver com falta de Deus na vida, porque não é uma decisão individual. As pessoas às vezes têm uma ideia de que o pensamento suicida é uma questão de decisão individual, só que na grande maioria dos casos não é. Ele é um pensamento influenciado por uma distorção de percepção. A sua percepção de vida e de morte está tão distorcida por alguma doença ou por alguma substância química que a pessoa não tem o discernimento necessário, né, para reagir diante de algumas situações. Então, isso é explicado por uma situação doentia. Não é uma situação em que falta Deus, que falta fé. Agora, o que falta, de fato, que é esperança, isso tem que ser alimentado. E a fé, ela é um fator de proteção. Então, sim, ter uma fé é um fator de proteção. Mas falta de Deus não justifica um suicídio. Vocês entendem essa diferença? Ter uma fé, ter a crença de que você vai conseguir superar uma situação é algo que tem que ser incentivado pelas famílias, pelos amigos, dentro dos tratamentos, isso tem que ser considerado também. Agora, o contrário não se aplica, é um mito que suicídio é falta de Deus. Perfeito. Marciele, olha, tem até um comentário do Alex. Infelizmente, os sinais são vistos após a pessoa efetivar um suicídio. Tinha uma série que eu assisti, acho que já deve ter uns mais de 10 anos, que era o Lie to Me, que era Não Minta Pra Mim, não sei se vocês conheceram. O nome o cara principal era o Cal Lightman. E ele é o Paul Ekman. Acho que ele é um psicólogo americano. Ele escreveu um livro, fala sobre expressões. Como você lê pessoas. Eu fiz um treinamento disso, mas é um treinamento que eu fiz, mas eu não gostei de aplicar. Porque você consegue, é claro, é nítido, as pessoas mentindo, as pessoas se esquivando, fazendo algum jeito. Então, assim, de repente eu vou ser que nem um cara lá, muito chato, que não tem amizade com ninguém, que ele sabe de tudo, ninguém passa por ele. Então, E aí ele começou a fazer esse estudo, porque a mãe dele estava internada, eu não me lembro exatamente por quê, mas ela estava internada, e ela passou por um psicólogo, um psiquiatra, fez uma entrevista com ela. E aí filmaram, estava na cara que ela estava com desespero, estava angustiada, estava sofrendo, triste, enfim, com alguma situação.
ela saiu de lá, o cara deu alta para ela, saiu de lá e ela se matou. E ele começou a estudar sobre isso, e ele foi para... eu não lembro exatamente, tipo para a Amazônia, lá com os índios. Ele foi lá na África, lá com a tribo. Ele quis dizer que ele foi com os lugares onde não tinha civilização, onde as pessoas não tinham nenhum tipo de conhecimento, só que a expressão ela é universal. Ela é universal. Triste é triste, aqui no Brasil, lá na China, na Índia, para os índios, para os africanos, em qualquer língua. E ele começou a perceber angústia, dor, raiva, tristeza, alegria, excitação, e aí ele foi trazendo essas informações. Então, assim, sobre sinais, lembrando lá a história do pai do meu amigo, ele falou claramente, e tinha um sinal muito grande. Mas quais sinais que a galera que está assistindo aqui, que de repente não consiga ler uma linguagem corporal, mas quais sinais precisa levar-se em consideração, que está nítido, que está na cara ali, até pode acontecer por uma questão, até que a Marcela falou, por impulso. Quais sinais que a gente deve se atentar? Excelente pergunta, Marcos. Gente, isso é muito importante. Assim, a gente tem um mito, né, social difundido que às vezes atrapalha muito a identificação e o socorro das pessoas, né, com ideações suicidas, que é aquela questão do ditado popular que diz que cachorro que late não morde, né, assim? Né, que se a pessoa está falando, é porque ela não vai fazer, que quem quer fazer, faz e não fala. Como já foi dito aqui, quase sempre, né, o suicídio vem numa busca de aliviar o sofrimento. Então, a pessoa está em sofrimento. E como perceber isso? Marcos, você trouxe um fator importante, a nossa comunicação, isso é pesquisa, é ciência, né? Que diz que a nossa comunicação, 7% é verbal, 38% tem a ver com como nós comunicamos, com nossa entonação de voz, com o que nós falamos, e 55% ela é corporal, é expressiva, né? Tem a ver com as nossas expressões. Então, os sinais bem importantes de adoecimento psíquico, considerando que 90% das pessoas que têm tentativas, como eu disse aí, Marcos, até para esclarecer isso que você perguntou, você falou, nossa, não sabia que é genético. Os transtornos psíquicos têm causa genética, né? A maioria delas tem uma causa genética, considerando que 90% das pessoas que tentam suicídio, que conseguem, que efetivam suicídio, elas têm um transtorno psíquico, seja ele depressão, ansiedade, síndrome do pânico, esquizofrenia, a dependência química, a gente está vendo agora a OMS incluindo a dependência cibernética por jogos, né, também como um tipo de adoecimento que pode levar ao suicídio. Então, todos esses tipos de adoecimento, a pessoa vai emitindo sinais. Aquilo que era prazeroso deixa de ser prazeroso. Então, é aquele amigo que antes ia com você para o futebol, né, que saía com você para a balada e que você começa a convidá-lo e ele não aceita seus convites mais. Tem tido uma evitação social. Aquilo que era simples da rotina, do dia a dia, da pessoa que era prazeroso, começa a deixar de ser prazeroso. Então, a pessoa começa a se isolar socialmente, recusar convites para coisas muito simples, né? Como fazer uma atividade física, modifica os seus hábitos, às vezes alimentares, hábitos de sono, né? As pessoas que moram na mesma casa, nossa, dormi mal essa noite, aí no dia seguinte, nossa, dormi mal essa noite, então dando sinais de insônia, dando sinais de que aquilo que era prazeroso, né? Fazia antes batata frita, e a pessoa, uau, batata frita hoje no almoço com bife, que delícia, e a pessoa olha com uma carinha de tanto faz batata quanto ovo cozido, né? Então ela começa a emitir sinais muito simples que precisa dessa atenção, do acolhimento. Eu falo muito que a família, ele é um apoio, né? É um fator de proteção muito importante, a família, os amigos, porque são as pessoas que estão ali
próximas que começam a perceber esses gritos de socorro. Além, Marcos, de vir muito em falas, né? Lembrando que tem esse 7% da comunicação que é oral, e aí a pessoa tem falas, muitas vezes, de não aguento mais. Nossa, eu não devia nem ter nascido. Puxa, se eu morresse não faria falta a ninguém. Estou cansado desse mundo. Então ele começa a emitir falas de não estou conseguindo mais, está muito para mim, né? Então, assim, fazendo despedidas às vezes, se a gente não se vê mais, foi bom ter te conhecido, algumas falas que às vezes a pessoa vai emitindo, e Paula dizia lá no começo do tabu, porque às vezes a gente escuta isso e fala que bobagem, né? Isso, não, a pessoa só para de falar bobagem, então a gente ignora estes sinais. E isso é muito importante. Quando a gente fala, tem até um autor que fala do rock, né? Quando a gente pensa em suicídio, é muito bom pensar no rock, mas não no rock da dança. O R é os riscos, fator de risco. Então, sinais de alerta. É uma pessoa que está em tratamento de depressão, ou uma pessoa que nem buscou o tratamento, que não faz psicoterapia, mas que vem dando sinais de ansiedade, de angústia, de tristeza, qualquer situação, pensamentos e falas muito pessimistas, uma visão pessimista, um sofrimento exagerado com as coisas, né? Então, esses são sinais muito importantes. E aí o rock é perceber, primeiro, esse risco, né? Se é uma pessoa que acabou de perder o emprego, passou por perdas significativas, é uma pessoa que tem um adoecimento psíquico, está com essas falas, aquilo que era rotineiro antes, que era prazeroso, está deixando de ser prazeroso. Há um aumento, muitas vezes, de irritabilidade. Os jovens, eles começam a dar esses sinais, as crianças também ficam mais rebeldes, agressivos, irritadiços, os adultos também, às vezes perdendo a paciência com pouca coisa. Então, o R desse risco, o ouvir com atenção esses sinais. O O é ouvir com atenção. Prestar atenção nesses pequenos sinais, né, que a pessoa vai emitindo. E o C é de condução ao tratamento, porque às vezes a gente não sabe muito o que dizer, o que falar. Então, olha, acho que você precisa de uma ajuda. Você vem se queixando, né, de que você não está dormindo bem. Nossa, já é a terceira vez que eu te chamo para ir para balada e você não vai. Notei que você não tem ido mais para academia como você ia. Então, de perceber esses sinais, ouvindo com muita atenção e conduzir ao tratamento. Acho que isso é fundamental, né? Alguém gostaria de fazer um complemento? Porque daí eu gostaria até de fazer ia passar uma pergunta para Paula. Acho que está bem respondido. Paula, você tinha falado agora um pouco da história lá inclusive do Camaro, do carro amarelo. É mais ou menos. Do carro amarelo. Você contou também a história do rapaz, a questão dos jornais, naquela época, né? Uhum. Naquela época. Hoje a vitrine é outra. Você também falou, por exemplo, antes romantizavam, de certa forma, isso quando uma pessoa cometia uma situação como essa. Mas hoje a internet está aí. Ela é uma realidade para qualquer pessoa que tem um celular, que tem uma internet boa aí, e ele está mostrando a sua vida ali, da medida possível, perfeita na internet. Uhum. O como essa vida perfeita que as pessoas colocam na internet, essa comparação que as pessoas fazem. Poxa, o Marcos está lá. Nós aqui, nós temos 2 anos de Criatório MM, nós construímos muito, nós ralamos muito, nós construímos um criatório físico em 2 anos e ninguém fez isso. Só que eu trago sempre nas nossas conversas, nas lives, usa o criatório como uma referência que eu pude, nós aqui podemos, você também pode. Você precisa de ajuda? Chama a gente aqui no direct, fala com a gente troca ideia, a gente auxilia muita gente no direct, sempre gente que pergunta, estou pensando em desistir, não, faz assim, assim, assado, melhora, daqui depois você volta aqui. Só que a gente não mostra uma coisa
linda, maravilhosa. Tem todos os perrengues possíveis. Só que as pessoas, a gente não vende isso. Mas tem gente que vende essa vida perfeita. Então, como a internet, para uma saúde mental, como ela deve ser dosada? Como deve ser utilizada a internet? Uhum. Bom, a gente tem até um fato, o ano passado, se eu não me engano, foi o ano passado. O filho daquela cantora de forró do Nordeste, da Valquíria, ele cometeu suicídio. Fiquei sabendo no Fantástico. Foi, passou no Fantástico. E eu também acompanhei, ela fez um depoimento muito comovente. Ele já vinha, né, com sinais, ele tinha depressão. E por ser jovem tem o fator impulsividade, né? Então, associado a uma questão de transtorno mental, isso é um fator muito de grande risco, né? E isso aconteceu, qual que foi o gatilho? O fator propulsor para que ele cometesse o ato e conseguisse efetivar foi porque ele sofreu bullying de uma foto que ele publicou nas redes sociais. E aí muita gente, ele estava abraçando um amigo ou beijando um amigo, e muita gente começou a falar, não, eu sabia que você era gay, né? E aí foi para ele um gatilho, na mesma madrugada ele cometeu suicídio. O quanto foi um fator grande, de grande impacto na vida dele. E quando a gente fala das redes sociais, assim, existe esse risco, principalmente para o jovem, ser acometido por uma comparação, mas hoje a gente está mandando uma mensagem, né? A sociedade tem mandado uma mensagem. Ninguém gosta de postar coisa feia nas redes sociais, essa é a verdade. Acabei de brigar com meu amigo, vou fazer um texto aqui e colocar no Stories as coisas horríveis que ele me falou. A gente não vai fazer isso, né? A gente não vai fazer, que nós mesmos País das acabamos. maravilhas, né? Então, convenhamos, a gente não quer expor as coisas feias. Então, até para que a gente se alimente dessa fantasia de que o mundo pode ser melhor, que a nossa vida pode ser melhor, a gente acaba mesmo promovendo o que a gente tem de melhor. Então, nossos filhos lindos, né? Nossas viagens. Então, é isso que a gente faz. Só que existe um cuidado muito grande que a gente tem que tomar, porque acaba que hoje estamos passando uma mensagem, existe aí um inconsciente coletivo estabelecido de que só cabe nesse mundo quem é perfeito, quem é feliz, quem é saudável emocionalmente, quem dá certo na vida, aquela mulher que malha de manhã, faz dieta a semana inteira, consegue ler, consegue cuidar dos filhos lindamente e consegue continuar bonita, né? Então, a gente tem passado essa mensagem em nós, mulheres pobres mortais, que não conseguimos nem metade, né, dessas conquistas, a gente se frustra. Então, as frustrações das comparações, do não enquadramento, né, se sentir deslocado a esse movimento da sociedade, intensifica o nosso sofrimento. E isso por si só gera o suicídio? Não, a gente pode dizer que isso pode contribuir, porque o suicídio ele vem associado a uma série de fatores, né? Mas que essa condição da vida social divulgada e da mensagem que a gente passa para todo mundo é um risco, a gente tem que parar para pensar sobre isso. Né? A gente tem que parar para olhar e a nossa régua tem que ser a gente mesmo, né? Como eu estava no passado, como eu estou hoje, como eu desejo estar no futuro, dentro das minhas limitações, da atmosfera que eu vivo. Então, cada vez mais que a gente coloca a régua no outro, mais frustrado a gente se torna, mais infeliz a gente se torna. Então, esse eu vejo que é o principal fator de risco. Perfeito. Eu vou direcionar uma pergunta para a Tainá. É até uma pergunta aqui do Rafael Santos. Tem algum tratamento específico para a depressão? Um medicamento que possa ajudar? Ou só acompanhamento médico? Tem um irmão que separou da esposa e está assim. Só que ele não aceita ajuda. Lógico que o Rafael aqui mostrou, expôs a situação. Mas dentro de outras coisas, como você ajudar também, Tainá, uma pessoa que não quer uma ajuda?
Existe aí, qual tratamento seria aqui para o Rafael? Existe uma indicação, qual tratamento específico? E o que fazer quando a pessoa não quer ajuda? Primeiramente, reconhecer a atitude do Rafael como uma atitude de cuidado, né? É uma pessoa que está aqui assistindo uma live para se informar, para poder levar o que há de melhor para uma pessoa que ele ama. Então, isso que você está fazendo, Rafael, e todas as pessoas que estão aqui interessadas nesse assunto para se ajudar e ajudar aos outros, já é um ato de que tem que ser considerado. Parabéns pela coragem de vocês e pela atitude, né? Uma questão que eu acho que você tem que avaliar é se a pessoa, né, da qual você está falando, seu irmão, se ele não quer realmente ser ajudado. Né? Qual o parâmetro para saber que a pessoa não quer? Que tipo de ajuda está sendo oferecida? E ajuda essa que aparentemente está sendo recusada, né? A pessoa que passa por uma separação ou por uma perda mesmo de um ente querido, ela vai ficar triste, inevitavelmente ela vai passar por um processo de luto e não necessariamente esse processo é deprimido, é depressivo. O transtorno depressão é diferente de você viver a tristeza que tem que ser vivida. Perder alguém que você ama dói. E viver esse luto é justo e é necessário. Agora, inclusive esse tempo do luto nem é determinado por nós, né? É o tempo da pessoa, é ela que vai identificar o tempo que ela precisa para transformar essa dor em saudade, ressignificar essa perda. Agora, se há indícios, né, de que esse luto passou de um luto saudável para uma depressão, e isso volta a reforçar, não é determinado pelo tempo, mas sim pelos sintomas que a pessoa está apresentando, entre elas a mudança de comportamento, o isolamento, entre outros que a Marciela já colocou, aí sim existem tratamentos, e os tratamentos hoje são muito eficazes, altamente eficazes. É o tratamento que é feito por um médico que a especialidade dele é psiquiatra. Então, um ou uma psiquiatra devem ser consultados para fazer esse diagnóstico e receitar uma medicação adequada. Essa medicação vai ser fundamental para regular o seu humor, para regular o seu sono e para te dar os níveis, né, e restabelecer as conexões que seu cérebro não está mais conseguindo fazer naturalmente. Portanto, o tratamento psiquiátrico é essencial para a depressão. Ele pode ser conseguido na rede pública de saúde, pelos CAPs, e também pela rede particular. Então, é um tratamento que é amplamente ofertado. E, junto com esse tratamento, a psicoterapia é uma ferramenta de apoio muito importante, porque ali vão sendo tratadas as razões, reconhecida a evolução do tratamento desse paciente. A terapia funciona, inclusive, para engajá-lo nesse tratamento e para servir, né, de fonte de esperança para ele seguir adiante. Existem outros tipos de terapias, além da medicamentosa e da psicoterapia. Para combater uma depressão é fundamental a atividade física, é fundamental para pessoas que têm fé a espiritualidade, é fundamental também, né, para esse tratamento que a pessoa tenha uma rede de apoio que não fique isolada. Então, se essa pessoa já está isolada pela situação da doença, não seja você a desistir dela, né? Continue próximo, numa distância segura, uma distância aceitável, continue fazendo essa pessoa sentir que ela é notada. Isso é muito importante, sabe? Dizer para essa pessoa de vez em quando, né? Manda uma mensagem para saber como é que ela está. Relembre momentos bacanas que você passou com ela, faça planos com ela. Esse tipo de apoio é o que a família pode fazer. A família, portanto, apoia não só na identificação dos sintomas, como o Rafael está fazendo com o irmão, tentando entender se aquilo é um luto ou uma depressão, e também no sentido de compreender, né, de dar uma palavra ali de entendimento, uma palavra que não seja uma palavra de julgamento. Nesse momento, Marcos, as coisas que a gente deve evitar muito falar para uma pessoa é
que é falta de Deus, né? Que se ele morrer, você vai morrer junto, que se ele morrer, fazer aquela chantagem emocional, né? Essa chantagem emocional não tem efeito, pelo contrário, acrescenta um fardo e uma culpa que nesse momento é tudo que essa pessoa não precisa. Não julgue, por mais que você não entenda que aquele motivo é motivo suficiente para a pessoa estar naquele sofrimento, entenda que o sofrimento é dela. E ela é que sabe o tamanho desse sofrimento na vida dela, né? Não banalize, não diga, né, que isso é algo que vai passar, que isso é algo frescura. Não ignore também e não adie. É importante, se você ama essa pessoa, continuar próxima dela, porque é um assunto urgente, né? No mais, eu diria que não tenha medo de conversar abertamente, né? Como a Paula mesmo já disse, antigamente se pensava que falar sobre suicídio atraía suicídio, mas isso é um mito. A gente precisa falar abertamente para que a pessoa saiba que ela está passando por um momento que não é normal, que não é natural e que precisa de uma ajuda especializada. Não compartilhe determinadas informações. Hoje, existe já regulamentações e cuidados para a mídia não expor cartas de pessoas que se suicidaram, fotos de pessoas que suicidaram-se ou qualquer informação detalhada sobre isso. A gente deve falar abertamente, mas não deve compartilhar informações que estimulem o suicídio. Então, são duas coisas diferentes. Eu falo abertamente que isso é um problema, que tem tratamento e que eu estou do seu lado, mas eu não fico compartilhando nos grupos de WhatsApp ou nas redes sociais em geral notícias sobre suicídio, fomentando essa ideação, porque para quem está vendo isso pode ser gatilho. Então, gente, não fiquem especulando, né? Recentemente o filho de um governador faleceu e diante de um luto desse pai e dessa família, o que as pessoas mais queriam saber é se tinha sido suicídio, quais eram os detalhes da morte. É uma curiosidade absurda. Nós não temos que saber detalhes da morte de ninguém. A gente tem que respeitar e não propagar isso, porque essa é uma informação que pode gerar gatilho para os outros. E, finalmente, não entre com pesos desnecessários. A menos que essa pessoa seja completamente dependente sua, como um filho, uma criança pequena, uma pessoa que depende diretamente de você, entenda que você tem limites nesse papel. Salvar a vida dessa pessoa é algo que você pode ajudar, mas que não está sob seu controle. Então, não entre com um peso desnecessário, porque essa pressão que você faz sobre o outro também não é percebida de uma forma muito boa. A melhor coisa que a gente pode fazer para ajudar alguém que está passando por problemas de saúde mental é cuidar da nossa própria saúde. Cuidar da nossa própria saúde para que a gente esteja bem, para separar o que é nosso e o que é do outro e poder dar o apoio que realmente essa pessoa precisa, ao invés de atrapalhar o curso do tratamento dela. Eu vou resumir em uma palavra tudo isso que você me falou. Empatia. Tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Por mais que às vezes o calçado dele não te sirva, mas tente colocar no lugar do outro, sempre. Que acho que a gente consegue ser um humano sentindo outro humano. É isso mesmo. Só um comentário. Essa Sim. empatia vai ser muito bacana quando você disser para a pessoa que você compreende a dor dela. E, ao mesmo tempo, você não pode validar a intenção dela de se suicidar. Então, uma coisa é, eu entendo e eu me solidarizo com o seu sofrimento, mas a morte não é uma alternativa. Nesse ponto, esse pequeno detalhe vai fazer com que a pessoa não se sinta encorajada, do tipo, já que você entende meu sofrimento, então você entende que eu quero morrer? Não, eu entendo muito o seu sofrimento, mas eu acredito que existem alternativas que sejam coerentes com a vida. E aí, quem está assistindo a nossa live e as pessoas que vão assistir depois, inclusive, o tema para o ano de 2022, a vida é a melhor escolha.
esse momento que a Tainá está falando aí, de você não incentivar ela de alguma forma, você compreende e fala que a vida é a melhor escolha, que ainda a solução para tudo. Então, a vida seria a melhor escolha. Tenha empatia. Mas se ela para pais, eu tenho um filho, 5 anos, o Davi, ele está no TEA, depois eu vou até falar um pouco, falar sobre terapias alternativas, e ele gosta muito de, se não policiar, ele está lá no tablet, ele pega celular, isso porque ele tem 5 anos. Mas assim, o abuso de eletrônicos para crianças e adolescentes, para pais, para quem é pai, e também para quem ainda não é pai ainda, não é pai nem mãe ainda. Como proceder, como controlar essa molecada para que ele não cresça uma realidade que não seria dele, uma realidade virtual, e até que ponto essa realidade virtual afeta uma pessoa com aflora ou não algum tipo de transtorno. Excelente, Marcos. Esse tem sido um problema tão grande, né, dos nossos tempos, ao mesmo tempo que a internet, que os jogos online, foi um avanço tecnológico, né, que nos permite conectar a pessoas de outro mundo. O exagero disso tem sido considerado uma questão já de saúde pública, como eu havia mencionado anteriormente. A OMS já está, né, já incluiu os jogos, sobretudo os jogos, né, esse abuso do uso dos eletrônicos como um tipo de dependência também, assim como nós temos dependência química, pensando que essa neuroquímica cerebral, de certa maneira, ela é alterada. Nós temos tido grandes alterações comportamentais decorrentes do uso abusivo dos eletrônicos, né? Eu já recebi no meu consultório diversas queixas, tanto de crianças quanto de adolescentes, e 2 fatores são muito importantes ser observados pelos pais, né? A agressividade, provocada por uma baixa tolerância à frustração por perder nos jogos, ou por esse excesso de luz azul que a gente tem notado, que esse excesso de informação, a velocidade, né, que eles ficam ali para jogar online, a competição exagerada, e eu preciso estar o tempo inteiro conectado com quem eu não conheço, levando a um quadro de isolamento social, porque eu estou me relacionando muito mais virtualmente, né? Para quem tem criança em casa, às vezes o menino está lá, você fala, peraí, mãe, o tempo inteiro, né? Então, acho que esse peraí, mãe, o tempo inteiro, não se conectando aqui com você, é muito importante. O colocar limite para o tempo de uso, né? Nós temos várias orientações, que esse tempo ele é de acordo com a faixa etária. Uma criança, o ideal seria que ele não passasse de 1 hora, e a gente tem alguns ficando 3, 4, 5 horas, né? Nós tivemos um agravamento, até voltando naquela pergunta que você fez inicialmente, na pandemia, o uso do celular para ter aulas online. Então, a criança já estava aqui na aula online, depois emendava com jogos online. Então, um uso muito excessivo de telas tem provocado alterações comportamentais importantes. Como eu falei, né, eu tenho recebido no consultório, recebi uma criança que estava se agredindo, mordendo nele mesmo, ele se batia, e aí eu comecei a tentar identificar, né? A mãe só percebeu os roxos, ele tá roxo, não sei o quê, e eu fui perguntar o que foi, e ele disse que ele tinha mordido nele mesmo. O que ela não sabia, que isso ocorria durante esse tempo, porque eu estou tão conectado aqui, que eu perco a conexão comigo mesmo, nem só com os outros que estão ao meu redor, né? Tem um distanciamento.
e aí sendo simplista, porque é claro que o adoecimento psíquico, ele tem toda uma alteração neuroquímica, mas eu falo que sendo simplista tem um distanciamento de mim mesmo no primeiro momento, né? Eu não sei mais o que eu gosto, a única coisa que eu gosto, tem uma criança que eu atendi bem recentemente com um quadro grave de adoecimento emocional, psíquico, e aí eu dizia para ele assim, o que você gosta? De jogos online. Aí até citava o nome do jogo. Só isso, futebol nada, atividade física nenhuma, brincar com os colegas, correr, pular, nada. Então, para uma criança, uma adolescente, nós estamos formando um adulto saudável, ele precisa, Jacob Levi Moreno, ele tem uma definição de saúde que eu gosto muito, que ele diz que quanto mais papéis eu desempenho de uma forma adequada, mais saudável eu sou. Então, se eu tenho uma criança e uma adolescente que está o tempo inteiro no celular, que a única coisa que ele faz é jogar online e assistir os YouTubers, né? E mais nada, ele vai faltar um monte de coisas e, consequentemente, adoecer. E sim, a gente tem visto aumento de suicídios em decorrência do isolamento social provocado por esse excesso. Esse excesso de estímulo e de agressividade, às vezes expostos a jogos, a filmes, a cenas de muita violência. Vamos lembrar que o fator cultural, social, influencia também, né, nesse desejo de morte. Nós temos grupos, inclusive tivemos no Setembro Amarelo de 2019, nós estávamos em plena campanha, participando muito ativamente, indo para as escolas, e nós tivemos um caso de um combinado em grupos de WhatsApp de suicídio coletivo. Né? Então, esse acesso, os pais precisam ter muita atenção no que os filhos estão acessando, com quem eles conversam, que jogos são esses, se são jogos que estimulam. Imagina, gente, seu filho ficar lá por horas, exposto a uma agressividade, tiro, tiro, morte, morte. Ele naturaliza isso. E detalhe, o carinha morre e na sequência ele ressuscita, não é assim? Ele faz um milagre lá e daí a pouco ele está vivo. Então, na mentalidade de uma criança, eu posso morrer que eu ressuscito daqui a pouco. Porque ele não tem maturidade, não tem desenvolvimento cognitivo, emocional para entender esse processo. Então, sim, é um risco muito grande e é um fator de proteção a família estar mais perto, presente, entender o que essa criança, o que esse adolescente acessa enquanto conteúdo, propiciar momentos de convivência familiar, começar a restringir o uso durante o almoço, durante o jantar, para que haja convivência com essa família, estimular que ele desça, brinque, né? Quem mora em condomínio, mas que vá para a rua, que brinque com os amigos, que tenha momentos de interação, para que ele desempenhe vários papéis, sendo amigo, sendo filho, participando de outras atividades musicais, corridas, esportes, para que ele cresça saudável. Né? Porque ficando ali o tempo inteiro, focado apenas em uma atividade, e que muitas vezes os pais, gente, é cômodo, né? Para muitos pais é cômodo, nós estamos com uma vida muito corrida, com muitas atividades, então a criança ali caladinha, jogando, quantas vezes é um sossego para nós? Mas a gente tem tido filhos do quarto, adoecidos psiquicamente, e tendo ideações, trocando, tem adultos se conectando com os seus filhos. Nós tivemos um exemplo do jogo da Baleia Azul, né? Acho que esse foi bem difundido, divulgado, cujo final do jogo tinha vários desafios, e o final desse jogo, para ganhar o jogo, ele tinha que se matar. Olha que loucura. Né? Então, assim, nós temos que acompanhar mais de perto. E tem uma outra consideração que eu faço, que é bem importante, sobretudo para os adolescentes, essa conexão com o celular o tempo inteiro, prejudicando o tempo de sono. Recebi um pai de uma adolescente que ele falou assim, então, doutora, trouxe para você, porque ela está agora com 12 anos, e ela sempre foi boa aluna, essa menina não dava trabalho para gente, agora ela está agressiva e está com notas muito ruins na escola. Então, ela deve estar com alguma doença, né? Eu queria que você tratasse. E aí eu perguntei, ela tem celular? Tem. Quando começou os problemas? Nós fomos avaliar exatamente quando ela ganhou o celular.
Pai, começa a acompanhar então. Que horas que foi o último acesso dela ontem no celular? Só olha aí para mim, por favor. E ela junto, né? 1 hora da manhã. Então ela foi dormir 1 hora da manhã e levantou 6, pai. Foi isso? Foi. Então ela dormiu 5 horas de sono para uma adolescente que tem uma necessidade de 8 a 10 horas de sono. Ela dormiu 5, então ela vai estar irritada, né, porque todas as funções de córtex pré-frontal, atenção, concentração, raciocínio, memória, foco, vão ficar prejudicados por causa do sono. Então, nós temos tido diversos problemas e esse é um deles. Acho que é super importante esse acompanhamento do conteúdo acessado, colocar limites de tempo e horários de encerramento, para que essa criança e esse adolescente tenham qualidade de sono. Isso é fundamental para a nossa saúde emocional, para o nosso bom desempenho e para a nossa saúde física também, né? Dormir é uma necessidade fisiológica, que muitas vezes não tem sido respeitada, porque eu preciso estar conectado. Eu tenho que estar, né, online, assim? Então, isso merece uma atenção muito significativa. Paula trouxe uma outra questão super importante, que é o cyberbullying, né? Que durante os jogos são permitidos xingamentos, palavrões, e tem gerado adoecimentos e sofrimentos por esses bullying sofridos durante os jogos, onde eu sou xingado, onde mexem com a minha autoestima, onde eu sou o ruim do jogo, né? E aí, na tentativa de atender uma expectativa do outro, eu me frustro, tenho baixa tolerância à frustração, e aí nós temos vendo casos de automutilação, que já é um sinal importante de alerta, e tentativas de suicídio provocadas, inclusive, por esse excesso. Né? Então, precisamos estar bem conectados com os nossos filhos, para a gente entender com que ele está se conectando fora da nossa casa. Perfeita essa comparação, viu? Conectado com nossos filhos. Cadê? O Wildson. Na hora que você falou lá sobre os limites, ele falou que ele usa um aplicativo. O Wildson Moreira. Usa o aplicativo Family Link. Então, com toda certeza, é para você dar um limite aí. E o Vander falou, cadê o Vander? Que ele estava com esse problema com o filho dele. Só fica muito no celular. Muito conhecimento para nós pais, muito bom. Bom, eu sei que tem mamãe aqui que também tem que cuidar dos filhos, e então assim a gente vai se preparando. Vou me organizar, galera, para a gente ir finalizando. Olha só, eu vou fazer... Isso é porque a gente avisou que a gente falava muito, né? Então... Eu sei. Eu prometi 1 hora. Eu tô passando um pouquinho. Mas olha só. Então vamos chegar nas terapias alternativas. Eu vou perguntar uma para cada um. Marcela. Aliás, Paula. Paula, nós começamos aqui o Criatório, que eu falei, há 2 anos atrás, com o Matias. O Matias faz treinamento, vários tipos de treinamento, e o negócio dele simplesmente parou. E ficou um bom tempo parado. Né? O negócio dele é gente, é aglomerar gente. Até então ele não estava no online. E isso afetou muito ele. Como eu falei no início, a pandemia afetou muita gente. A gente perdeu o emprego, o dele parou o negócio. Então, ele conversando com o pai dele, e o pai dele falou, olha, por que você não cria galinha? Você gosta disso? Cria algumas galinhas. E aí, com o passar do tempo, hoje eu falo aqui, vários stories meus, galoterapia de todos os dias. Porque só a gente que é criador sabe o quanto é gratificante você pegar um galo, uma galinha, colocar para cruzar e nascer, tipo um Ctrl-C, Ctrl-V, com todas as perfeições da característica do animal. Para a gente é algo perfeito, digamos assim. E eu também tenho um filho, o Davi tem 5 anos, tem 3 anos que ele faz ecoterapia. Lá no rancho é um local com muito verde, natureza. Lá tem os cavalos, lá tem cachorro, lá tem arara, lá tem uns animais. Então, ele fica apaixonado. Então, como o trabalho com animais e com natureza pode contribuir
como uma terapia também aí, alternativa para quem está sofrendo com algum tipo de transtorno, algum tipo de depressão. Nossa, seria uma aula de no mínimo 1 hora. Então, vou tentar ser, ser sucinta, mas vamos pegar a matriz disso. É, terapias, processos terapêuticos, né? A Tainá disse muito bem que a gente tem tratamentos, né? Que é o medicamentoso, a terapia, exercício físico, e existem outros elementos que você consegue descobrir, inclusive estando em terapia, de qual seria a alternativa terapêutica mais adequada para você, com o seu jeito, com a sua personalidade. Então, alguns encontram viram triatleta, né? E isso se torna terapêutico para ele. Outros descobrem o artesanato, outros descobrem a culinária. E o tratamento com animais é algo surpreendente. Desde o dia que o Adavilson chegou com o convite, eu comecei a estudar mais sobre isso, porque eu tenho na vivência prática com os pacientes, os relatos, né? E aí eu comecei a me interessar mais e fui estudando. E, de fato, tem resultados incríveis. Para o idoso, por exemplo, porque existe um índice muito grande de suicídio com idosos, nessa faixa etária, né? A gente percebe que os fatores de riscos principais é a sensação de abandono, o fator de estarem aposentados e não se sentirem mais úteis para a sociedade. Para os homens, a questão da virilidade sexual, porque isso é uma questão de empoderamento para os homens, né? E perde isso. O abandono, eu disse, né? Se sentirem abandonados. Então, com um animalzinho em casa, eles conseguem, de certa forma, atender duas expectativas que eles têm. A da companhia, né, de sentir que existe presença naquele ambiente, o animalzinho altera essa sensação de abandono, e também de se sentir útil para algo. Eu estou cuidando de um ser. Então, tem dois efeitos psicológicos importantes que o pet pode trazer. E vendo também sobre os cavalos, né? Eu achei incrível, por isso que eu disse que daria 1 hora, porque foram vários estudos que eu vi e achei muito bonito. É, então, existe uma condição também de você ter uma percepção melhorada, até do seu corpo, da dinâmica do seu corpo, né? O controle corporal é algo interno, é algo externo, porque com o adoecimento você perde a percepção de si. E aí o contato com esse tipo de terapia faz você se centrar de novo, faz você entrar em contato com você, com o equilíbrio corporal. A troca com a natureza é fora do ambiente de paredes de casa, de hospital, né? É o contato com o verde. A gente já dizia em outra live, né, Marcela, quando a gente foi falar de alternativas terapêuticas para ansiedade, por exemplo, de você colocar os pés no chão, na terra, na grama. É um efeito de fio terra. Você está liberando para a natureza, para o ambiente, uma energia acumulada que te faz mal. Então, existem inúmeras alternativas e eu confesso, Marcos, que eu me apaixonei, tá? Pela ecoterapia, pela terapia com animais. Vou usar isso mais em terapia com os meus pacientes, porque realmente, pelos depoimentos que eu li, pelo que eu vi, tem um efeito maravilhoso. Tainá, fala um pouco sobre o Mindfulness. Como isso pode ajudar alguém que também está sofrendo por algum tipo de transtorno, por algum tipo de depressão? Ó, deixa eu fazer um comentário aqui, deixa eu pegar um comentário rapidamente, olha só. Criatório Aleph. Minhas galinhas me ajudou a sair das drogas. Legal, muito bom. Olha que massa, que show, cara. Parabéns, o Aleph, cara, demais. Tainá, por favor. Bom, gente, acreditando que estejamos já no encerramento, né? Vou fazer uma analogia aqui, que o suicídio, a morte, ela é uma desconexão definitiva com a vida terrena, né? Então, a morte é você ser desligado, você se desconectar dessa vida que você está vivendo.
E mesmo sem ser na ocasião da morte, vivendo na nossa vida no dia a dia, a gente tem muito esse momento de desconexão com a nossa essência. Então, quando a gente fala de, né, as famílias estão se perdendo no uso de eletrônicos, no uso de internet, no celular, de fato é um problema. E esse problema não está na internet. A internet é muito boa, as redes sociais são muito bacanas, né? Da gente poder ter aquele momento, né, de ver um meme, de ver uma coisa engraçada, de saber uma fofoca. A vida não é feita só de coisas edificantes, não, né? Então, ter um momento de descontração na internet é, inclusive, saudável, importante para a vida. O problema é o quanto isso te desconecta da sua relação real, atual, presente, né? Uma coisa é você dedicar 1 hora do seu dia para navegar nas redes sociais. Outra coisa é você fazer isso na sua mesa de refeição, perante seus filhos. Outra coisa é você levar a sua criança para brincar e enquanto ela brinca no parquinho sozinha, você tá ali, né, conectado com outras coisas, né? Você tá com o seu esposo, a sua esposa na cama, no momento de relaxar ou no momento de intimidade, e você tá conectado com algo externo. Esse tipo de conexão com o que não está presente é algo comum tanto na ansiedade quanto na depressão. Na ansiedade, você está conectado com uma coisa que ainda vai acontecer, uma preocupação exacerbada, um medo de algo que não está ainda na sua frente. Enquanto na depressão, essa conexão é com o passado, com coisas que você viveu, com culpas que você carrega e que não estão, de fato, acontecendo naquele momento. E é nesse ponto que o Mindfulness, ele ajuda a você se reconectar com o momento presente. Essa técnica nada mais é do que ter atenção plena àquilo que você está fazendo. Se você está comendo, que você sinta o sabor, a textura daquela comida, faça isso devagar, faça isso com atenção nessa atividade. Se você vai brincar, que você tenha atenção, né, a essa brincadeira, ao corpo, ao seu movimento corporal. Se você vai dormir, que você tenha atenção àquele seu momento de relaxamento, a importância dele para você pegar no sono. E nas relações é assim que tem que funcionar. A atenção plena ajuda você a se manter no presente. E isso ajuda você, junto com outras terapias, claro, a reduzir os níveis de ansiedade, contribui indiretamente também para a depressão. E, portanto, é uma técnica que vale a pena quem está assistindo a live depois dar uma pesquisada, entenda bem como é que ela funciona, mas, no geral, é isso. Tenha atenção plena ao que você está fazendo. Se hoje você puder fazer isso, faça. Quando você desligar o celular, desliga mesmo. Tira as notificações, olha no olho das pessoas que estão na sua casa, bebe uma água sentindo tudo que ela tem para te proporcionar, toma um banho sentindo aquilo que ele pode te proporcionar, né? Porque isso é também um fator de saúde. Perfeito. Galera, então fica aí a curiosidade de vocês, para vocês se aprofundarem mais sobre esse tema. Marciela, você falou agorinha a respeito lá dos filhos do quarto. Eu lembrei de um meme, que até infelizmente é verdade, mas eu já vi uma foto assim, no meio da pandemia acabou a energia e o filho abraçou a mãe e o filho se reencontra com a mãe. Vocês já viram isso? Prazer, quem é você? Exatamente, porque às vezes, e aí basicamente, trazendo até um pouco sobre isso que a Tainá acabou de falar, é basicamente isso. O filho lá no quarto e a mãe lá na cozinha, nos seus afazeres, e o filho aqui no outro mundo, no outro universo, no outro tudo. Falando algum tipo de terapia, o que você indicaria? Acho que tanto a Paula como a Tainá falou sobre alguns hábitos, exercícios físicos. O que você indicaria para quem aí também está sofrendo por algum tipo de transtorno, algum tipo de depressão, até ansiedade? A gente não falou nada disso aqui, da palavra ansiedade, mas também cabe muito também aqui sobre tudo isso que a gente falou sobre quem sofre algum tipo de ansiedade.
que você indicaria? Sim. Os transtornos psíquicos de um modo geral, né? Só Sim, complementando essa sua fala antes de responder, Marcos, às vezes nós estamos, acho que a gente falou sobre isso, né? A internet nos conectou, nos trouxe algo fantástico, que é a conexão do outro lado do mundo. Eu tenho pacientes nos Estados Unidos, na Austrália, em Londres, do outro lado do mundo, mas às vezes nós nos desconectamos com quem está do outro lado da mesa, né? Por isso que essa busca de criar conexão com o outro, isso do ponto de vista emocional é um fator de proteção contra suicídio. As nossas relações sociais, as nossas relações familiares, os bons hábitos, eles são fundamentais serem cultivados, né, por nós como uma forma terapêutica. A psicoterapia ele envolve um profissional, né? Nós, psicólogos, para poder auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de auxílio no tratamento desses transtornos psíquicos e encontrar sentido para a vida, sobretudo aqueles que estão desesperançosos, sem conseguir encontrar solução para os problemas. Então, a psicoterapia é esse lugar. Mas algumas pessoas, inclusive, falam, né, assim, não, eu não faço psicoterapia porque a minha terapia é regar as minhas plantas. Isso é terapêutico e é muito importante também. Psicoterapia envolve o profissional, então uma coisa não substitui a outra. Faça as duas, as três. Assim como o adoecimento psíquico é multifatorial, a cura também é importante que seja uma via de muitas mãos, né? Por isso que tudo isso junto, a zooterapia, tem uma psicóloga fazendo um trabalho, ela é psicóloga e também é formada em zootecnia, está fazendo um trabalho fantástico com zooterapia lá em São Paulo, fantástico, que é isso que a Paula trouxe dos animais, o mindfulness, que é isso que a Tainá trouxe dessa conexão, é fantástico. Então, tudo isso junto, eu faço psicoterapia, eu uso dos animais de estimação, né? Eu tive pacientes com excelentes resultados com os seus cães, eu tinha uma paciente com transtorno bipolar, que a única coisa que acalmava e tirava, porque relacionamento afetivo era muito difícil para ela, e ela dizia, eu penteio 2 vezes o meu cãozinho. E aí eu tenho alguns que têm porquinhos da Índia, calopsita, galinha, pato, então tudo isso é muito válido, e tem algumas práticas que são muito importantes e também terapêuticas. Ler livro ao ar livre, eu falo que essa busca de conexão comigo, não tem um jeito certo. O que é terapêutico para mim? O que é prazeroso para mim? Pode ser terapêutico para mim pedalar ao ar livre. Eu gosto de pedalar e pedalo. Isso é terapêutico. Nadar pode ser terapêutico para mim. Tocar violão, né, para quem gosta, instrumentos de um modo geral, o tocar instrumentos pode ser terapêutico. Cuidar de plantas, pinturas, artesanatos, né? Cozinhar para algumas pessoas é terapêutico, né? Fazer comidas gostosas enquanto eu amasso o pão, eu libero meu estresse e faço disso uma obra de arte, uma deliciosa rosca no final. E isso pode, Márcia, linda, tá aqui e está dizendo que ela ama pedalar, eu sei que ela ama pedalar, tocar violão, então isso é terapêutico também. Yoga, né? São formas de você se reconectar com você, ficando de cabeça para baixo, para cima, buscando posições que acalmam. Marcos, você falava da ansiedade, e a Tainá também desse mindfulness. Então, se eu estou com uma mente muito acelerada, adoecida, pessimista, ter esse momento de silenciar um pouco a minha mente faz muito bem para a nossa saúde emocional, psíquica. O yoga, ele é uma excelente forma de auxiliar a práticas de esportes diversos, né? Falei da natação, do pedalar, atividade física fundamental. Eu adoro dançar, né? O que cantar na academia, e na academia você tem que buscar o que é prazeroso para você. Ah, eu não gosto de musculação, então dance, faça jump, zumba, o que você gosta, se conecte com você, né?
E a meditação, eu achei fantástico, a Tainá estava comigo, nós fomos em um congresso, né, Tainá, que era sobre gestão e era outras coisas, e aí tinha lá na programação meditação. Falei, ai meu pai, né, eu sou acelerada, ligada no 12, vou fazer meditação. Achei fantástico, porque algumas pessoas ansiosas falam, meu Deus, meditação não é para mim. Eu achei fantástico, que era uma médica que trouxe uma prática que eu super me identifiquei, que você soltava o corpo, ela punha uma música, né? Lembra disso, Tainá? Era uma música que tinha uma batida só, não tinha letra, era só tum, tum, tum. E você fecha os olhos e solta o teu corpo nesse ritmo. Extremamente terapêutico, libera a tua mente que está acelerada, pessimista, desesperançosa, você se reconecta com você novamente, então isso é super saudável. A melhor terapêutica, terapia é com o seu terapeuta, mas a psicoterapia, mas a melhor terapêutica é aquela que tem a ver com você, com o que você gosta, com aquilo que dialoga com você, que te reconecta com você de volta, que traz você para o corpo, para a tua alma, para cuidar das tuas emoções, entendendo que você tem problemas e que está tudo bem que seja assim, né? Então, e que você está cuidando de você. Quando os pacientes começam nesse processo e falam, nossa, tinha me esquecido de mim. E quantas vezes é por isso que nós adoecemos? Nós estamos cuidando de tantas coisas, conectados a tantas coisas, mas tão desconectados de nós. Então, eu recomendo tudo isso. Essa associação, assim como tem multifatores que nos adoecem, tem multifatores que nos curam, né? E a cura está na ação. Então, faça alguma coisa por você, para que você volte para esse corpo, para que você encontre de novo sentido e ajude as pessoas que estão ao seu lado, né? A encontrá-las, a encontrar aquilo que elas gostam, aquilo que as faz feliz, e isso é extremamente terapêutico. Deixa eu parar, que senão vou meia-noite. Perfeito. Ó, o Rafael Santos falou que ele gosta tanto de kickbox que virou professor. Muito bem. E assim, quem sabe você pode virar professor de alguma coisa aí, nessa questão terapêutica. Galera, eu quero saber de vocês aqui, o que vocês acharam da nossa live? Em uma palavra, deixa aqui pra gente o que você aprendeu com as lives aqui das meninas aqui, a Paula, a Tainá e a Marcela. Obrigada por meninas. Olha só, hoje eu postei uma convocação para a galera ir lá nesses stories. Um fato que aconteceu ontem de uma pessoa que suicidou aqui em Cuiabá. E aí lá no final, eu já tinha percebido isso, algumas coisas parecidas com isso. Lá no final tá assim, CVV, Centro de Valorização da Vida. Valorização da vida. Então imagina, para quem está passando por uma situação, o CVV, existe outro também, algum outro, aí eu vou deixar aberto para quem deseja falar, algum outro tipo de mecanismo também que a pessoa possa pedir ajuda, porque o CVV está ali praticamente 24 horas. Ligou, já tem alguém que vai conseguir te atender, vai conseguir conversar, você desabafar, jogar para fora. A importância do CVV. Isso mesmo, gente. O número do CVV é 188, né, para quem precisa. É um canal útil e importante nesse tratamento. E é importante que em cada cidade você também tenha acesso aos contatos úteis em saúde mental. Seja o SAMU, seja um pronto-socorro psiquiátrico, ambulatórios municipais, né, de psiquiatria. O CAPS é uma unidade de referência que tem que ser aproveitada e todos os grandes municípios, né, têm esse tipo de rede de apoio. Para quem não tem condição de pagar por um tratamento psicológico, a maioria das universidades e faculdades que têm curso de psicologia oferece, conforme uma extensão, né, como cursos de extensão, a oportunidade de atendimento ao público também, e tem outros locais também que têm valores sociais. Né? Eu tenho vários contatos de Goiânia, mas como eu sei que essa live está para a rede nacional, eu oriento que as pessoas que estão aqui busquem essas referências do CAPS,
dos ambulatórios municipais de saúde, psiquiátricos e também das instituições acadêmicas que oferecem esse atendimento gratuito. Perfeito. Isso mesmo. Meninas, vamos tirar um print, porque esse print aqui ele vai longe. Eu gosto sempre de tirar um print das minhas convidadas, meus convidados aqui. Sorriam, por favor, passam um perfume, se ajeita a cabelo, eu vou me ajeitar aqui. Cabelo, ajeita. Vamos ver se dá certo. Peraí, a câmera da Paula tá A um pouco Paula falhando. passou bem agora. Ela E tá agora? falhando, a câmera da Paula. Ainda tá falhando um Essa tá meio pouco. embaçada. É. Por quê? Deixa eu ver aqui. Pela internet, acho que deu uma falhadazinha. Vocês estão me ouvindo? Estamos Tô te te ouvindo, ouvindo. só sua imagem que tá embaçada. Então eu vou tirar o print, Então, porque para mim tá perfeito. agora, congela. Pronto. Deixa eu voltar aqui os comentários. Olha, foi uma honra receber todas vocês. Obrigado por vocês, por tanto conhecimento. Lógico que é algo rápido, né? Passou-se aí, nossa, 1h40, a gente queria o máximo 1 hora. Mas passou 1h40 de muita informação, de muito conhecimento. E eu fico muito feliz por a gente ser um canal que a gente consegue olhar para essa situação e trazer isso não só para quem é criador. A gente traz aqui, a gente tem live toda quinta e sexta-feira, a gente fala muito sobre o dia a dia do criador, as necessidades, os problemas que ele normalmente passa. E a gente trazer uma live desse nível, com esse tipo de conhecimento, esse tipo de conteúdo, agrega muito. Eu tenho certeza que, como eu falei no início, não é só para criador, é para qualquer pessoa qualquer pessoa. Porque hoje ela pode estar bem, mas de repente na correria do dia a dia, a pandemia foi um exemplo disso, foi um exemplo claro disso, que ninguém estava preparado e todo mundo sofreu, uns mais, outros menos, outros souberam se reerguer. Mas fico muito feliz por vocês estarem aqui. Eu quero que vocês encerrem, eu quero que vocês deixem uma palavra, o que vocês acharam. Por favor, agora é a hora de vocês. Por favor, Paula. Não sei se minha câmera tá funcionando, mas eu acho que minha voz sim, né? Obrigada, muito obrigada, Marcos. Obrigada, Davilson, pelo convite. É sempre um prazer, né, poder compartilhar conhecimento e aprender um pouco mais, né? A gente também aprende. E falar desse tema é muito importante. Como eu disse no início, a gente faz um serviço, né? Quando a gente fala sobre suicídio, falar de uma maneira adequada sobre isso, né? Então, muito obrigada pelo convite, foi um grande prazer e reforço que é Espelho da Psique, Paula, Marciela e Tainá também falarão por si, mas que a gente está à disposição também para apoiar quem precisa de ajuda, né? Fazemos atendimentos terapêuticos online, à distância, então tenho certeza que se você precisa de ajuda, é uma resposta positiva que você precisa dar para você, que é o primeiro passo, essa coragem, essa iniciativa de procurar quem possa te ajudar de uma maneira técnica, profissional. É isso. Obrigada. Perfeito. Tainá? Gratidão às minhas colegas, parceiras de sempre, que estão dividindo esse espaço comigo de forma muito generosa e com essa energia sempre boa. Agradeço a você e ao Criatório, né, pelo convite. Foi uma honra, um prazer. E agradeço, né, a todas as pessoas que ainda estão assistindo, que nos assistiram aqui, que contribuíram aí para essa palavra fazer sentido, né, e que ela seja agora propagada, né, para ir bastante longe e levar esperança para muitas pessoas. Obrigado, gratidão também. Marciela. Também quero expressar a minha profunda gratidão por esse momento, pelo convite, Marcos, do Criatório MM, e por vocês, meninas também, né? É sempre uma honra compartilhar esse palco junto com vocês. Eu acho que
Essa é sempre a nossa expectativa enquanto psicoterapeutas, poder contribuir com essa orientação social, com esse tema que é tão profundo. A gente sabe que é um tema tenso, mas que precisa muito ser falado. Então, parabenizo vocês pela iniciativa de trazer essa discussão tão importante, esse tema que é necessário ser discutido e levar ao conhecimento da população, para a gente prevenir, para a gente salvar vidas. Né? Agradeço a cada um e a cada uma que se expôs, que compartilhou suas histórias aqui, e levem isso, sejam multiplicadores também do conhecimento dividido e compartilhado nessa noite, para que a gente consiga ajudar mais pessoas a se reconectar consigo mesmas, a voltar a ter esperança e encontrar sentido para suas vidas, né? Acho que esse é o nosso grande lema, entender que a vida vale a pena, que às vezes as dificuldades, os sofrimentos nos impedem de enxergar isso. Então, sejamos nós, pessoas atentas às necessidades dos outros à nossa volta, aos gritos de socorro dos outros à nossa volta e aos nossos próprios gritos. E se tiver sozinho, difícil sozinho, contem com o espelho da psique. Teremos o maior prazer em ajudá-los a cuidar de si mesmos. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Foi um prazer enorme. Olha, tive com 3 psicólogas, a gente fala muito sobre essa questão essa questão de depressão, transtornos, mas eu sou considerado o louco da galinha, tá? Toda sexta-feira, quinta sexta-feira, a gente está aqui, nós temos um hashtag, somos os loucos das galinhas. Então eu vou convidar vocês, que nem a Paula ali falou que ela vai se inteirar mais sobre esse universo dos animais. Então, fiquem todos muito bem-vindos, seja bem-vinda aos Loucos das Galinhas. Obrigada. Senhoras e senhores, eu recebi aqui a Paula Franciele, a Marciele de Oliveira e a Tainá Torres. Gratidão mais uma vez, obrigado. Essa live ela fica gravada, depois eu mando no grupo, compartilha geral, porque precisa chegar cada vez mais esse tipo de conhecimento. E essa gratidão por vocês estarem aqui e compartilharem com a gente, tá? Obrigado, obrigada, satisfação, gente. mulher. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.